Gravação iniciada, então, do nosso livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, do Carlos Bacelli com o irmão José. O item de reflexão se chama Com Fartura. Olha que interessante. Quando se trata do bem genuíno, ninguém há que se encontre completamente impossibilitado de auxiliar. Com fartura, ao teu inteiro dispor, tens sempre contigo para ofertar a quem seja. 2 pontos. O sorriso amigo, a palavra de esperança, o gesto de carinho, a presença solidária, o aperto de mão, o exemplo de fé, o estoque de paciência, a bênção da alegria. A rigor, para mais valer a quem se aproxima de ti em condição de necessidade, sempre que respondes não tenho ou não posso, estarás revelando-te em estado de muito maior penúria que a dele, né, do que a pessoa que procurou por você. Então, o que isso quer dizer? Que nós sempre possuímos algo para apresentar a alguém, para ofertar a alguém, seja um sorriso, seja uma cota de paciência, um aperto de mão, um exemplo de fé, né? Alegria, uma palavra de esperança, um gesto de carinho, né? Então, tantas coisas bacanas que a gente pode estar oferecendo sem ter que mexer no nosso bolso, sem ter aqui, sem falar de nada material, percebam? Somente questões voltadas a virtudes, a se colocar um pouquinho no lugar do outro, tratar o outro com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, né? Levando esse sorriso, essa simpatia, essa alegria para as pessoas, né? Essa questão que fala aqui, né, de estoque de paciência, né? Tem hora que falta um pouquinho para nós esse estoque também. E aí a gente acaba tendo que precisar um pouquinho do estoque do outro, tá? Mas sempre que a gente o possui, é interessante a gente também se utilizar desse recurso como uma ferramenta de entrega, uma ferramenta de caridade. Tá? Então, reflitamos sobre isso, sobre todas essas virtudes que estão aqui falando, essas pequenas boas ações que fazem grande diferença na vida das pessoas. Tá? Então, quando alguém chegar para você pedindo algo nesse sentido e a gente falar assim que a gente não tem, esse não ter ou não conseguir fazer, né, ou não poder, está revelando que a gente está sendo muito mais necessitado, de repente, do que aquele que veio em nosso encontro, tá bom? Fica aí para nós essa reflexão, achei muito bacana. A espiritualidade caprichou aqui na escolha de hoje. Depois eu posto no nosso grupo, como a gente sempre faz, tá bom? Alguém gostaria de comentar sobre essa nossa reflexão inicial? É interessante, porque tem muita coisa que dá pra gente fazer, né, pessoal? Nossa, no trabalho, sabe? Às vezes é alguma coisa que alguém pede pra você, de repente não tá nem no seu escopo de trabalho, não tá nem nas suas atribuições que você foi contratado para fazer, por exemplo. Mas às vezes você, poxa, alguém tá precisando de alguma coisa, você sabe como fazer, você sabe como ajudar, ir lá, dá uma forcinha, né? Às vezes meia dúzia de palavras você resolve o problema de alguém no seu ambiente de trabalho, mostrando como se faz alguma coisa. De repente você já passou por determinadas áreas dentro do seu trabalho, você teve uma experiência que você agregou e mesmo você estando em outras condições, por que não ajudar, né? Então, a gente só tem a ganhar quando a gente se predispõe a utilizar desses recursos que estão aqui nessa reflexão e entregar ao outro, tá bom? É sempre um círculo virtuoso que a gente chama. Tem o círculo vicioso e o círculo virtuoso, tá? Nesse caso, é o círculo virtuoso, ok? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Tem gente chegando por aqui. Dona Luzia. Seja bem-vinda, Dona Luzia, ao nosso encontro aqui de hoje. O filhote não está por aqui hoje, mas em pensamento a gente está aqui, ele está aqui com a gente também, viu? Então,
Vamos lá, vamos à nossa segunda etapa dos estudos. Vou compartilhar minha telinha com vocês. Deixa eu só abrir aqui para poder aparecer. Aqui. Aqui. Tá aparecendo aí, pessoal, para vocês a tela? Tá aparecendo, né? Bom, então vamos lá, meus amigos. Estamos falando sobre o capítulo que trata das leis naturais, né? E dentro dessas leis naturais, agora a gente está dentro da lei. Deixa eu pegar aqui só para gente deixar registrado. Isso. Capítulo 4, né, da lei de reprodução. Então, tratamos sobre população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, e estamos agora finalizando a parte que fala sobre casamento e celibato, ok? É, esse materialzinho que eu abri aqui não vai estar aí para vocês, mas na gravação vai aparecer, tá? É, foi disponibilizado na semana passada, tá bom? Então, deem uma olhada ali no nosso grupo, que um pouquinho mais acima vai ter o arquivo de material de apoio com as questões que a gente trabalhou na semana passada, ok? Então, voltando aqui, deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Certo. Então, pessoal, vamos lá. Questão 699. Opa, isso, questão 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Aí tem uma resposta assim, ó, isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo, né? Então o que está querendo fazer aqui? Menção à última questão que foi trabalhada, onde dizia justamente o contrário, né? O que se dizer sobre as pessoas que decidem pelo celibato, ou seja, pela abstenção total de práticas sexuais, ok? Ah, o que dizer dessas pessoas que optam por esse tipo de atitude, né? Ou pensamento, ou forma de viver relacionada a essa abstenção sexual? E a espiritualidade nos trouxe justamente a resposta dizendo que quando é por um fim egoísta, simplesmente por você não querer responsabilidades ou algo relacionado uh, às consequências dos atos sexuais, isso é tratado como um egoísmo, né? A espiritualidade entende que é um ato egoísta. E aqui é justamente o contrário, está dizendo das pessoas que optam pelo celibato por questões nobres, né? E a gente vai ler um pouquinho mais o desenvolvimento dessa questão aqui, tá bom? Por isso que ele diz aqui que assim, ó, isso é muito diferente, relacionando a pergunta, né, anterior. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem, né? Deixa eu grifar aqui. Quanto maior o sacrifício, tanto maior é o mérito. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Lembrando que também nós discutimos, nós refletimos sobre a questão de que o que está relacionado
a prática sexual, a lei de reprodução, ela é uma necessidade do plano Terra relacionado à propagação da raça humana, das espécies, etc. Quanto maior o nível de evolução do ser, menos vai se tornando necessária as práticas sexuais para que haja uma disseminação de, como eu posso dizer, de corpos para habitar assim espíritos que precisam passar por um projeto reencarnatório, tá? Os meios para se atingir essa questão de planejamentos reencarnatórios em planos mais sutis de existência, eles são completamente diferentes, tá? Não precisa ter a questão do óvulo, da fecundação, é um outro esquema, é uma outra coisa que a gente ainda não consegue nem conceber a ideia de como que é, tá bom? Porque a gente ainda está muito limitado ao plano Terra. Então a gente conhece o quê? O que a biologia, o que a ciência nos trazem relacionado a isso, tá bom? Ah, ponto. Vamos lá. Explicação didática, né? O celibato por si só não tem mérito espiritual automático. Torna-se meritório quando é um sacrifício voluntário, feito com o objetivo de servir ao bem. O ponto principal é a intenção. Sem egoísmo, há mérito. Com interesse pessoal, não há mérito. Deus valoriza o sacrifício pelo bem, não a forma de vida em si, né? O mérito está no amor e na renúncia sincera, não na regra externa, tá? Então aqui alguns exemplos, né? Celibato por dedicação ao próximo, mérito. Evitar responsabilidades por comodismo, sem mérito. Vou pintar aqui, ó, esse aqui de verde e o sem mérito de vermelhinho aqui, só para ficar destacado. Renunciar a interesses pessoais para ajudar, elevação moral. Vou colocar em verdinho também, tá? E a essência da questão, o que ela fala? Que o celibato só tem valor quando é um sacrifício sincero feito para o bem, sem egoísmo. Pessoal, aqui tem um parênteses que a gente precisa fazer. Quando a gente fala de celibato, a gente automaticamente liga a palavra celibato com prática sexual, tá? E quando a gente está falando de renunciar a esses atos em benefício para a humanidade, em benefício ao próximo, a algo mais profundo, mais sublime, é porque as energias que envolvem o ato sexual, elas têm propriedades específicas, tá? E essas propriedades energéticas específicas, né, essa junção de energias entre duas almas, entre dois seres ali, ela tem uma característica, uma energia animalizada, vamos assim dizer, tá? Para fins de trabalho no bem, para fins de práticas mediúnicas, essas energias acabam interferindo nos resultados das práticas que vão ser executadas. Por isso que uma das recomendações em dias de trabalhos práticos mediúnicos, em dias de aplicações de paz, né? Na verdade, o ideal é que em pelo menos 20, de 36 a 48 horas é, é necessário uma abstenção, tanto de insumos ali deletérios, como por exemplo tabaco, álcool e a prática sexual propriamente dita, né? É necessária essa abstenção justamente para que nós tenhamos o nosso campo áurico equilibrado, né? Bem ali alinhadinho, sem muitas energias densas, que seja um fluxo energético mais salutar, tá? Justamente para a gente poder fazer as doações energéticas necessárias. Por quê? Porque senão os fluidos animalizados que vão estar contidos no nosso campo áurico, no nosso perispírito, eles vão entrar em contato com a energia das pessoas que estão ali em comunhão conosco, se conectando de alguma maneira conosco, tá? Isso tanto no campo físico quanto no campo astral, tá? Por exemplo, é muito mais dificultoso
para um mentor espiritual de uma alta envergadura moral se achegar perto de nós e poder de alguma maneira atuar, se a gente tiver impregnado de fluidos animalizados, do que se a gente tiver com uma certa abstenção e um certo equilíbrio maior das nossas energias, do nosso perispírito, da nossa aura, né? Que é o nosso complexo energético, que é a energia que emana dos nossos corpos, tá? Quais são? Basicamente, corpo físico, corpo astral, duplo etéreo, corpo mental, tá? Aí tem outros corpos, que é o corpo causal, que já nem tem forma, é acima do mental ainda, que ele nem se impregna dessas energias, tá? É uma coisa assim, é nossa mente no universo, tá bom? Mas, enfim, falando desses corpos, eles são diretamente afetados por todas as energias que nós emanamos por conta das nossas ações, do meio em que nós nos encontramos, das conexões que nós fazemos. Então, assim, pessoas, lugares, pensamentos, ações que a gente executa, tudo isso impacta no nosso complexo fluídico energético nos nossos corpos. Por isso, dessa questão trabalhada aqui do celibato, dessa abstenção sexual para fins de bem comum, tá? Que é ali o trabalho no bem, o trabalho para auxiliar ao próximo. Então, quando isso é feito para esse auxílio para o bem comum, é extremamente meritório, tá? Tanto que muitos dos irmãos e irmãs da espiritualidade que a gente conhece que estiveram conosco em caráter missionário, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier, Raul Teixeira, a Madre Teresa, muitos irmãos da Igreja Católica, os padres, né? Muitos irmãos aí que estão à frente das religiões, eles fazem, né, essa abstenção justamente para não ter essa mistura energética, tá? De fluidos mais animalizados com fluidos mais etéreis, mais puros, que vêm de altas esferas para cada um de nós, ok? Então, assim, só para deixar bem ilustradinha essa questão, tá bom? Porque, como está dizendo aqui, uma coisa é quando é egoísmo, né? Ah, eu não quero ter prática sexual porque eu não quero me envolver com ninguém, eu não quero ter ali a, entre aspas, infelicidade de engravidar alguém, né? A pessoa que pensa dessa forma, logicamente eu estou falando. E eu não quero ter compromisso, eu não quero ter filho, eu quero viver minha vida tranquilão, né? No meu mundinho e é isso, tá? Então isso é egoísmo, tá? A questão de não querer constituir uma família, segundo a espiritualidade, vai um pouco contra as leis naturais, porque a gente entende que a lei de reprodução, né, as leis naturais são justamente para perpetuar a espécie humana aqui no planeta para dar condições para que novos irmãos e irmãs possam se achegar ao nosso planeta e participar de um novo projeto reencarnatório. Se as pessoas decidirem todo mundo de um dia para a noite não ter mais filhos, aí a espiritualidade vai ter que acabar o projeto Terra e vai ter que começar em um novo planeta, porque os habitantes que estão aqui decidiram que não vão mais ter filhos, né? Então, assim, hoje em dia acontece bastante, né, esse tipo de pensamento, principalmente pelas novas gerações que estão se achegando. É uma preocupação muito grande com o bem-estar físico, material, né? Uma conquista de objetivos estritamente terrenos, tá? No que compete a conforto, a ter um carro legal, uma casa boa, a viajar para o exterior e tudo mais. E os projetos de família vão ficando em segundo plano, tá? Mas até que ponto que tudo isso vale a pena quando a gente percebe que você tem em casa o sorriso de um filho, ou de uma esposa, de um marido, alguém que te trata bem, que te ama, te dá carinho, amor, né? Então, a constituição da família é algo muito sublime e foi muito bem pensado pela espiritualidade, porque se assim não fosse,
a família não seria tão sagrada como a gente conhece, certo? Muito bem. Pessoal, se alguém quiser falar, por favor, levanta a mãozinha, abra o seu áudio, tá bom? Assim vocês também me ajudam aqui para eu poder tomar um fôlego para conseguir terminar os estudos hoje, tá bom? É, fiquem à vontade, tá, pessoal? Brincadeiras à parte aí, tá bom? Sintam-se muito à vontade para a gente poder estar conversando juntos aí. Agora entramos, pessoal, num outro subitem dentro desse tópico relacionado aí, né? Que fala sobre poligamia, né? Que é a prática aí da comunhão de seres, de não só de dois, mas de mais pessoas, tá? Dentro de um mesmo seio familiar aí, ok? Bom, questão número 700. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? A igualdade numérica, né, um com um, né, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se, tá? Que está querendo dizer aqui? Que mais ou menos a proporção de homens e mulheres no planeta são semelhantes, tá? Eu não sei isso hoje em nível planetário como que tá, porque lembremos-nos que essa obra foi escrita em 1854, se eu não me engano. Então, muita gente reencarnou nesse meio tempo aí, tá, pessoal? Eu não sei como estão os números hoje, mas vamos seguir aqui ah, o nosso roteiro, tá certo? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim, né? Então, tem um tanto de homem, tem um tanto de mulher e mais ou menos foi criado nesse sentido esse projeto para que eles se unam depois no final, tá bom? Ah, e outra coisa, né, pessoal? Lembremos-nos que, como eu disse, muito tempo já se passou desde a criação dessa obra aí, né? São quase 180 anos, tá? Então, tem muita coisa que deve ser levada em consideração. Muitos espíritos, prestem bem atenção no que eu vou falar e eu vou deixar nas entrelinhas, tá? Porque não é o nosso tema de estudo aqui hoje, tá? Muitos irmãos estão num processo de mudança de, como eu posso dizer, características masculinas e femininas, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que hoje, né, ou melhor, que há 50 encarnações eu tive projetos reencarnatórios sempre vindo com num corpo masculino, tá? E nesse projeto que eu tô agora, a espiritualidade, em comunhão conosco, na maior parte das vezes, decidimos que eu precisava adquirir algumas características que o gênero feminino iria me proporcionar. A sutileza, a doçura, o amor um pouco mais desenvolvido, né? Aquele sexto sentido feminino que as meninas aí conhecem bem, né? E a espiritualidade vai e pá, me coloca num projeto reencarnatório, né? Depois de 20 encarnações em corpo masculino, me coloca num corpo feminino. Então, algumas características se mantêm nesse processo, porque nada é brusco, nada é brutal quando a gente fala de viradas de projetos, vamos assim dizer. E o inverso também é verdadeiro, tá? Eu fiquei muito tempo, por exemplo, em experiências femininas e agora eu vim numa experiência masculina. Então, muito do que a gente percebe hoje com relação a opções de gêneros, a formas aí de se identificar, tem a ver com essa questão dessas mudanças de projetos reencarnatórios, tá? Um outro ponto que também é levado muito em consideração. Tem muitos irmãos e irmãs, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Tem muitos irmãos e irmãs que estão vindo de outros projetos planetários, de outros orbes, onde a questão do masculino e feminino já não existe mais. Ou já foi muito sublimado. O que eu quero dizer com isso? Que já não
faz mais distinções entre homem e mulher, por exemplo. A gente sabe que em determinado momento, quando a gente voltar para a nossa essência divina, não existe sexo masculino e feminino, tá? Isso essa dualidade, ela faz parte de projetos densos de experiências provacionais, né, provas e expiações que a gente conhece, que é o nosso plano Terra aqui, tá? Do nosso planeta Terra. Dependendo do lugar no universo, isso já foi superado. Então, por isso que ah, irmãos e irmãs que reencarnam também hoje, eles já não têm mais essa questão estritamente, é masculino, é feminino, tá? Ou às vezes a pessoa começa num gênero e acaba em outro, né? Isso também é algo muito comum hoje em dia, tá? Então, dois grandes fatores aí para serem levados em consideração. A questão da virada de chave de projeto reencarnatório mudando de gênero, né? E essa questão de espíritos que estão reencarnando, vindos aí de orbes, de projetos planetários, onde essa questão do masculino e feminino já não é mais entendida e trabalhada da mesma forma que a gente conhece aqui no plano Terra, ok? Então, isso é o que a espiritualidade nos trouxe até agora de informação relacionado a toda essa diversidade de identificação de gênero que a gente conhece aqui hoje no nosso planeta em 2026. Ficou bem claro, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para nos questionar aí, tá bom? Então, vamos dando continuidade aqui então. O equilíbrio entre homens e mulheres não é acaso, faz parte da ordem natural. Esse equilíbrio indica que a união entre os sexos segue um propósito harmônico, ligado à organização da vida e da reprodução. Na natureza, tudo possui finalidade, inclusive a proporção entre os sexos. A harmonia natural orienta as relações humanas. Equilíbrio entre homens e mulheres favorece formação de famílias. A natureza mantém proporções para garantir a continuidade da vida. Organização social se apoia nesse equilíbrio natural, ok? O equilíbrio entre os sexos revela a harmonia e o propósito da lei natural na organização da vida humana. Pessoal, dúvidas? Fiquem à vontade, tá bom? Vamos dando continuidade aqui. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social, né? Ou seja, quando for extinta a poligamia, isso mostra um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos, né? Se todos os países, as cidades, né, dessem aí essa possibilidade, né, sobrariam muito mais homens solteiros e no planeta, isso poderia causar grandes conflitos, tá? Porque a gente sabe que a poligamia basicamente é a união de um homem com mais mulheres, né? Então isso a gente percebe muito em algumas regiões lá do Oriente Médio, ok? E segundo a doutrina espírita, tá? Não é o Leandro que está falando, não matem o mensageiro. Tá dizendo aqui que isso não é, isso ainda demonstra um certo atravancamento moral, no sentido de necessidade de progresso, nesse sentido de entender que a união tem que haver-se entre dois seres, ok? O que passa disso, segundo a espiritualidade, é apenas sensualidade, tá? Então, tá.
deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco, tá? Ela era muito mais difundida no passado, tá, pessoal? Conforme o tempo foi passando, leis foram sendo instituídas e, e a poligamia ela ficou muito restrita a algumas regiões do Oriente Médio. Ponto. Certo? A monogamia é a forma mais conforme à lei natural, por basear-se na afeição e união verdadeira, tá? A poligamia é criação humana, ligada a costumes e interesses, não a uma lei divina, né? Tanto que existe uma submissão gigantesca das mulheres perante os homens nessas regiões, tá? Algumas sofrem até de abusos sexuais, de agressões verbais, muito mais físicas do que verbais, tá? Então existe aí uma restrição de evolução dessas mulheres que moram nessas regiões muito grande, tá? Nós sabemos que existe todo um contexto para que irmãos e irmãs nasçam em determinadas regiões do planeta, ok? Algumas onde tem um pouco mais de dificuldade na parte social, alguns que vivem em lugares com dificuldades maiores no que compete a necessidades básicas, tá? Como saneamento básico, água, esgoto, alimentação, né? Então, cada região aí tem uma necessidade especial e ninguém está por acaso onde nasceu, tá? É difícil a gente entender e encarar isso, mas tem que ser pensado no lado espiritual da coisa também, sabe? Porque senão a gente acaba entrando num processo de é, não entender e aceitar a justiça divina, tá bom? Mas tem aquela velha frase que eu gosto sempre de dizer, que se é uma necessidade alguém passar por determinada dificuldade, é um dever daquele que tem condições de estar fazendo alguma coisa, né? Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque alguém nasceu em um lugar extremamente carente, seja moralmente falando ou materialmente falando, que ninguém tem que fazer nada. Muito pelo contrário, tá? Essas pessoas têm sim que passar pelos seus projetos reencarnatórios, provacionais, mas aqueles que têm a condição de fazer a caridade também têm que aprender nesse processo, tá bom? É uma via de mão dupla sempre, né? Ninguém, não é só um ganha e o outro perde, não. É um processo de ganha-ganha, sempre. A lei natural valoriza o amor verdadeiro, não a multiplicidade de uniões, certo? Aqui alguns exemplos, né? Casal que constrói relação com amor e respeito, né? Está em conformidade com a lei natural. Relações múltiplas baseadas apenas em interesse ou desejo não refletem o ideal moral, tá? Tanto que dentro dessas relações poligâmicas existe muita submissão, agressão, muita coisa que vai contra as leis de evolução. E a gente sabe bem porque, né, todo mundo aqui já desde os livros de história, de geografia, que a gente pegava na escola, a gente já lia sobre isso, né? Sociedades mais evoluídas tendem a valorizar relações mais estáveis e afetivas, tá? Então, quanto mais evoluída a sociedade, melhor são as relações sociais, né, afetivas desses lugares, ok? A monogamia reflete a lei natural por se apoiar na afeição real, enquanto a poligamia é um costume humano ligado à sensualidade e em desaparecimento com o progresso moral. Ou seja, em determinado momento do planeta, né, que está no ápice de mudança de provas e expiações para a regeneração, tá? A tendência é que essas regiões elas tenham mudadas essas culturas, tá? Muito bem. Pessoal, dúvidas até aqui? Perguntas? Tranquilo? Podemos caminhar um pouquinho? Muito bem.
Mudamos de capítulo, pessoal. Olha só, agora vamos para uma nova lei, tá? Estávamos no capítulo 4, que tratava da lei de reprodução. Agora nós vamos adentrar ao capítulo 5, que vai tratar da lei de conservação, tá bom? Então, olha só, instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, né, o aproveitamento aí dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações, tá? E o primeiro subitem trata do instinto de conservação, tá? Questão 702. É a lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida nenhuma. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros, né? Pessoal, pega um caramujo, sabe aqueles caramujo africano, grandão, que, né, dá um negócio só de você ver ele, né, que tá lá no teu jardim, na tua grama, e você olha assim pra ele, parece que ele vai te engolir, né? É uma lesma gigante que tem uma carapaça em cima dele, né? Pessoal, ele tá ali andando, né, toda a sua lentidão. Chega perto dele e tenta tocar nele. O que que ele vai fazer? Ele vai se encruar, né? Ele vai se esconder todinho ali dentro da sua carapaça, tá? O que é isso? Instinto de conservação, né? Não tem aquela plantinha, né, que a gente chamava antigamente de dorme-dorme, que você relava nela, ela fechava as folhinhas dela, sabe? Né? Eu tenho uma lembrança muito assim gostosa de quando eu era pequeno, eu pegava minha bicicletinha e eu ia na pracinha que tinha perto da casa dos meus pais, porque eu sabia que lá tinha essas plantinhas em determinados pontos ali da praça. E eu gostava de ficar indo e cutucando todas as plantinhas ali para elas irem fechando, né? Coisa de criança. Não arrancava nada, só, né? Colocava o dedinho assim para elas fecharem. É instinto de conservação no reino vegetal, no reino animal, no caso dos caramujos, no reino humanoide, né, no reino hominal, nós também temos o instinto de conservação. A gente tenta a todo momento se proteger, se precaver das situações para a gente ficar bem, né? E quando a gente não faz isso, muitas das vezes por invigilância, a gente acaba, né, se complicando um pouquinho em determinadas situações, principalmente no que compete hoje em dia à saúde, tá? A gente se alimenta mal, não faz práticas físicas adequadas ou a contento para ter um bom ritmo do nosso corpo físico, para deixar tudo funcionando bonitinho, essa máquina extremamente complexa e maravilhosa que é o nosso corpo. Então, é lei de conservação também, ok? Então vamos dando continuidade aqui. Esse subitem é bem bacana, bem tranquilo, tá? O instinto de conservação é lei natural universal. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá acabando o tempo da nossa reunião. Temos 15 minutos. Muito bem. Voltando. Tá. Então, o instinto de conservação é uma lei universal. Olha só, pessoal. Lei natural universal, tá? Presente em todos os seres, certo? Olha só, não é só no planeta Terra, pessoal. Universal, gravem bem isso, né? Ele garante a preservação da vida e a continuidade da existência. Nos seres menos evoluídos, atua de forma automática, né? Instinto, tá? É o caso do caramujo, é o caso lá da plantinha do dorme-dorme, tá bom? São mais mecânicos, são mais automáticos, tá? Sentiu uma presença é, que pode ser prejudicial, vai acionar um gatilho ali automático e eles vão se proteger de alguma maneira. Nos seres humanos pode ser consciente e racional, permitindo que escolhas, certo? Você pode escolher se proteger ou não, tá? No caso do reino vegetal e animal, isso não, eles não escolhem, tá? Se um cervo, né? Se um antílope, se um veado tá na mata e vê um leão correndo atrás dele, ele não vai ficar esperando.
ele vai correr em direção oposta, tá? Então, são gatilhos automáticos que acontecem nos reinos inferiores ao hominal, ok? É um mecanismo divino para proteger a vida, adaptado ao nível de evolução de cada ser. O animal foge do perigo, instinto automático. Pessoa evita riscos e cuida da saúde. É o instinto com consciência. Reação ao perigo, medo, defesa, né? Preservação da vida. Olha só o medo como um mecanismo de defesa, tá? Muito interessante, tá bom? O instinto de conservação é uma lei natural, presente em todos os seres, atuando de forma automática ou consciente para preservar a vida. Próxima questão, 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Né? Para que Deus fez isso? Né? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Tá? É para garantir que os desígnios de Deus se cumpram, ok? Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem, tá? O instinto de conservação existe porque todos os seres têm um papel no plano divino. Olha só que frase bonita, né? O instinto de conservação existe porque todos os seres têm um papel no plano divino, né? Ou seja, tudo é importante, pessoal. Desde a plantinha que você cuida na sua casa, no vasinho ou num jardim, né? Até nós, seres humanos complexos e trabalhosos que somos, ok? A vida é necessária ao progresso. É por meio dela que os seres evoluem, tá? Não tem como evoluir se não houver a vida, né? Então, a vida está ligada à evolução. Se fomos criados, é para evoluir. Esse impulso de viver e preservar-se atua de forma natural e inconsciente, especialmente aos menos evoluídos, tá? Tanto que quando a gente chega no reino hominal, a gente percebe que existe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio muitas vezes opta por cessar a vida, onde muitos irmãos e irmãs acabam por cometer suicídios. No reino vegetal, no reino animal, não existe isso, tá? Por conta de ser algo ainda extremamente mecânico e instintivo, eles não têm consciência dessa questão de eu posso ou não escolher viver ou não. Eles vão viver, tá? Então o livre-arbítrio ele acaba tendo aí, dando essa opção ao ser, ok? Preservar a vida é condição essencial para o aperfeiçoamento espiritual. Exemplos práticos. Animal busca alimento e evita perigos. Ele cumpre o seu papel natural. Pessoa cuida da saúde e da segurança. Favorece a sua evolução. Instinto de viver parece automático, mas atende ao plano maior. O instinto de conservação existe para garantir a vida, que é necessária ao progresso e ao cumprimento dos planos de Deus. Muito bem. Pessoal, e aí? O próximo subitem, então, lei de conservação, aqui né, a questão do instinto de conservação ficou bem claro, tranquilo, né? Então, o instinto de conservação é essa característica né, que faz com que os seres busquem se perpetuar a sua vida e, consequentemente, a espécie, né? E percebam que as leis estão umas ligadas às outras, tá? O meio de conservação garante a vida, consequentemente garantindo a vida, também tem uma ligação com o instinto de reprodução que vai garantir a vida e perpetuar a espécie, né? Depois a gente vai ver também que tem outras leis que vão estar muito ligadas a tudo isso que a gente está falando aqui, certo? Mas, por hoje, a gente vai parar aqui na questão 704
para fazer aí na próxima semana, tá bom? Depois eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês. Quem quiser já antecipar, tem mais duas questõezinhas nele aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. É isso mesmo. Tem mais duas questões que adentraram esse subitem. Quem quiser ler já para dar uma adiantada para a próxima semana, fiquem à vontade. De qualquer forma, a gente vai dar aí continuidade a partir da questão 704 na próxima reunião que nós teremos, certo? E aí eu vou voltando aqui com vocês. Temos 8 minutos, eu estou parando aqui o compartilhamento agora. Voltando aqui a minha tela com vocês. Pessoal, alguém gostaria de comentar sobre a nossa aulinha de hoje? Alguma coisa que gostaria de perguntar, de compartilhar com a gente? Tudo certo? Nada resolvido, como se fala, né? Ou o friozinho tá deixando todo mundo com a garganta sem condição de falar, né? Bom, sendo assim, eu agradeço imensamente a presença de vocês, tá bom? Que mesmo com esse friozinho, né, vocês poderiam estar assistindo uma série, vendo uma novela, comendo uma pipoca, tomando um leitinho quente, mas vocês decidiram por estar aqui hoje. Então, nós agradecemos demais, tá? A nossa casa, né? A nossa Seara agradece muito esse esforço de cada um que tá toda semana aí buscando esses minutinhos para poder refletir um pouquinho mais sobre a vida, de formas diferentes de pensar e, consequentemente, através das reflexões e dos conhecimentos que a gente vai adquirindo aqui, tentando colocar em prática todos esses ensinamentos, tudo isso que a gente discute e que o Allan Kardec, junto das suas equipes espirituais que trabalharam no projeto da codificação, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, Livro dos Médiuns, enfim, né? A gente agradece demais por todo o trabalho que foi feito por eles, né? E vamos para a gente encerrar, meus amigos, fazer a prece, né? Da nossa mãezinha Maria Santíssima, como a gente sempre gosta de finalizar, para que o seu manto sagrado nos cubra com muito amor, muito carinho, que fortaleçamos a nossa fé, a nossa esperança em nós mesmos, né? Na esperança de que a gente vai se tornar cada dia espíritos, seres humanos melhores, mais amorosos, mais carinhosos, mais simpáticos, mais pacientes, né? E assim a gente vai cumprindo com o nosso planejamento reencarnatório com sucesso nessa nossa oportunidade aqui na Terra, né? Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças ao bom Deus, né? Uma ótima noite para todo mundo, um bom descanso e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa semana para todos. Boa semana, Beth. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Leandro, para vocês também. Obrigado. Abração.